Caríssimos telespectadores da TV Canção Nova, internautas, os que acompanham pelas mídias da Canção Nova, a vocês todos a minha saudação, um belo domingo para vocês, neste dia 30 de junho, estamos terminando o mês de junho, e este é o 14º domingo do tempo comum. Só que hoje nós celebramos aqui no Brasil a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, festa que normalmente cai dia 29 de junho no calendário litúrgico. Mas aqui no Brasil, quando não é domingo, no dia 29, nós celebramos no domingo seguinte. Portanto, hoje, dia 30, é domingo, nós estamos em todo o Brasil celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são os dois grandes apóstolos tidos como colunas da igreja, né? Tidos como os fundadores da igreja em Roma, mediante a sua presença e o seu martírio, o seu testemunho de Jesus Cristo em Roma. E eles continuam sendo importantíssimos como referências também para toda a igreja. E hoje nós também celebramos o dia do Papa. Na festa de São Pedro e São Paulo, nós lembramos que o Papa é sucessor de Pedro, na missão de Pedro de manter a igreja unida na comunhão, na missão, na fé, e, ao mesmo tempo, sucessor de Paulo, como missionário, Paulo, apóstolo missionário, e o Papa também é missionário e incentiva e encoraja toda a igreja a ser missionária. Então, o Papa, em si, né, traz a missão de Pedro e a missão de Paulo, essas duas dimensões da sucessão dos apóstolos e da vida da igreja, que, é claro, são dimensões também da igreja toda e compartilhadas pelo episcopado na medida própria. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós lemos Mateus 16, 13 a 19. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essas palavras de Jesus a Pedro, elas estão dentro do contexto daquilo que os biblistas chamam a profissão de fé e a fé messiânica de Pedro a respeito de Jesus. Jesus que pergunta aos apóstolos, quem dizem por aí que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Não é que Jesus quisesse saber das fofocas que faziam sobre ele, das opiniões, sim, queria saber se as pessoas já estavam entendendo quem ele é. Mas, sobretudo, queria saber dos apóstolos, se os apóstolos já entendiam quem ele é. E, por isso, Jesus pergunta aos apóstolos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, por todos, responde isso que nós estamos tratando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, ou de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. São Pedro, nesta hora, está dizendo uma profecia e umas palavras inspiradas justamente pelo Espírito Santo a respeito de Jesus. Primeiramente, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um ungido de Deus enviado à humanidade para ser o mestre, o guia, o caminho, a verdade e a vida, ser o Salvador, ser o sacerdote, ser aquele que conduz a todos ao Pai, ser, como ele mesmo diz, o caminho, a verdade e a vida, a porta, ser aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Pois bem, Pedro é o apóstolo-chave na questão da igreja, porque Jesus prometeu isso especificamente a Pedro. Eu te darei as chaves, e tudo que tu ligares, tudo que tu desligares. Chaves
as chaves são um símbolo do poder, símbolo do poder, da autoridade. Portanto, Jesus entregou a Pedro a autoridade. Mais tarde, depois da ressurreição, vai confirmar essa autoridade no Evangelho de São João de uma outra forma, pedindo 3 vezes a Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, as 3 vezes, confirma: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus entrega a ele o cuidado do seu rebanho. Significa o cuidado da igreja, porque ele ama e ama de todo o coração. Paulo, porém, é outro apóstolo fundamental na vida da igreja, porque ele representa a dimensão missionária da igreja. São Paulo foi chamado depois da ressurreição. No início da vida da igreja, já existia a comunidade de Jerusalém, de Antioquia, de Damasco, e Paulo era um jovem judeu, fariseu, que queria destruir a igreja. Mas Jesus o chamou, aparecendo-lhe, e dizendo: Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Pergunta ele. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Saulo, então, muda de rumo e adere a Jesus, adere aos cristãos, adere ao Evangelho, se torna o maior apóstolo missionário. Saulo, por isso mesmo, hoje nós o lembramos como Paulo, o apóstolo missionário, a dimensão missionária da igreja, que é enviada a todos os povos, a semear a boa semente do Evangelho entre todos os povos, até o fim do mundo e até o fim dos tempos. Por isso São Paulo é lembrado hoje, junto com São Pedro, e lembramos deles o martírio, porque os dois entregaram o sangue por Jesus. São Pedro crucificado, São Paulo decapitado. O túmulo dos dois está em Roma, e por isso também Roma é lugar de peregrinação ao túmulo dos apóstolos, como aqueles que nos transmitiram a fé, aqueles que nós voltamos sempre de novo para saber qual é a fé da igreja recebida através deles. Pois bem, caríssimos, hoje nós lembramos o Papa, dia do Papa, e inclusive nas igrejas em todo o mundo, no dia do Papa se faz a coleta chamada do óbolo de São Pedro. Essa coleta é para sustentar o trabalho do Papa, não é que o Papa vai pôr isso na sua conta, mas é para sustentar todo o trabalho que o Papa incentiva, apoia, quer em relação à igreja, mas também em relação a muitas situações no mundo, catástrofes, calamidades, situações de pobreza ou situações de emergência, onde o Papa sempre tem ajudado. Como tem ajudado ainda recentemente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na inundação em Porto Alegre, o Papa tem mandado uma ajuda justamente a partir desta coleta do óbolo de São Pedro. Por isso, hoje a gente recomenda a todos de serem generosos na coleta, na missa, na sua igreja, com essa intenção. Nós temos também aqui alguma participação na TV, no nosso programa, e vamos hoje dar um tempinho para que também nossos telespectadores possam falar. O Sérgio Randi, acho que é assim, né? Tem uma perguntinha a fazer. Vamos lá, vamos ouvir? Dom Diego, sua bênção. Eu gostaria de saber qual a diferença entre o sermão e a homilia. Sérgio, basicamente não tem diferença. É uma questão de linguagem. Em linguagem litúrgica, nós vamos ouvir sempre a palavra homilia. Quando na pastoral litúrgica, na teologia litúrgica, nós vamos sempre ouvir a palavra homilia. Mas popularmente, nós também ouvimos sermão, o sermão do padre, o sermão do papa, o sermão do bispo. No fim, é a mesma coisa. É claro que a palavra sermão, popularmente, adquiriu um conceito diferente, quer dizer, é passar uma reprimenda. A mãe passou um sermão no filho, né? O professor passou um sermão no aluno, quer dizer, passou uma reprimenda. Isso, porém, na linguagem popular. Porém, quando se refere ao sermão do padre, é a mesma coisa que homilia. Sermão vem do conceito sermon, em latim sermo, sermonis,
Portanto, é a mesma coisa que homilia. Em latim, homilia é sermão. Pois bem, caríssimo Sérgio, espero ter respondido a sua pergunta. Eu tenho aqui junto de mim também o jornal da Arquidiocese de São Paulo, o São Paulo, onde vocês podem encontrar toda semana. Ele é editado uma vez por semana, nas quartas-feiras, sempre traz assuntos da igreja, traz artigos interessantes sobre a vida da igreja e sobre os assuntos que estão ao nosso redor. Vocês podem acessar o jornal O São Paulo através do site, do portal da Arquidiocese de São Paulo ou do próprio jornal O São Paulo, www.osampaulo.org.br. E aí vocês encontrarão muita matéria interessante também para ler, inclusive as palavras do Papa, as novidades sobre a vida da Igreja. Pois bem, caríssimos, nesta semana, iniciando o mês de julho, nós estaremos celebrando também a festa de mais um apóstolo, São Tomé Apóstolo. É no dia 6 de julho. Sempre é bom lembrar os apóstolos, lembrando que eles são aqueles que nos transmitiram a fé. São Tomé duvidou, mas depois acreditou e fez a mais bela, mais completa profissão de fé em Jesus. Meu Senhor e meu Deus, depois da ressurreição de Jesus. Pois bem, que nós também, imitando e aprendendo os apóstolos, sejamos firmes na fé, na esperança, na caridade e na prática das virtudes cristãs. Que Deus fique com vocês, tenham todos uma boa semana e um bom mês de julho que nós estamos iniciando. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.